Temos esta semana muitos temas para poder tratar com vocês, porque tivemos boas notícias, algumas notícias não tão boas assim, e vamos lá. Vamos começando a falar desse resumão pelo PIB. Na terça-feira, o IBGE ele divulgou os resultados do PIB do terceiro trimestre aqui do Brasil. E é bom lembrar a todos que o PIB ele é a soma dos bens e serviços finais produzidos em um país. Então, o PIB do terceiro trimestre ele representa tudo que foi produzido aqui no Brasil nesse terceiro trimestre do ano. E o PIB desse terceiro trimestre ele cresceu 0,9% na comparação com o trimestre anterior, certo? Entretanto, ele mostrou uma desaceleração. Por quê? Porque no segundo trimestre, o crescimento tinha sido de 1,4%. Então, houve essa desaceleração, mas foi um crescimento, né? Tivemos um crescimento no terceiro trimestre. O PIB chegou a 2,98 trilhões de reais em valores correntes, ou seja, praticamente 3 trilhões de reais. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, que foi o ano de 2023, o PIB ele cresceu agora 4%. Pela ótica da oferta, o setor de serviços foi o setor que apresentou o maior crescimento no terceiro trimestre, um crescimento de 0,9%. O setor da indústria teve um crescimento de 0,6%. E o único setor aí que teve uma redução, um recuo, foi o setor da agropecuária, que no caso aí teve um recuo de 0,9%. Muito bem. Durante a semana, lá na quarta-feira, o governo central anunciou que teve um superávit primário de 40,8 bilhões de reais em outubro. A divulgação veio, na verdade, do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, ele é quem calcula as contas públicas e aí foi divulgado que o governo central teve esse superávit na ordem dos 40,8 bilhões. O resultado desse superávit veio principalmente por conta da alta da receita líquida, que veio do aumento real de impostos, né? Impostos coletados, contribuições que o governo central recebe. Então, houveram ganhos mais altos em imposto de renda de empresas, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS/PASEP, imposto de importação e imposto sobre produtos industrializados vinculados à importação. E houve também uma redução nas despesas na ordem de 1,2 bilhão no mês de outubro. Então, esse aumento de arrecadação com essa diminuição nas despesas gerou, então, esse superávit no mês de outubro. A decepção da semana ficou mais por conta da produção da indústria no Brasil, que frustrou as expectativas do mercado e recuou em outubro, interrompendo aí, no caso, 2 meses seguidos de ganhos. Em outubro, a indústria brasileira ela teve uma queda de 0,2% na produção em relação ao mês anterior, no caso, o mês de setembro. A principal influência para esse resultado negativo da produção industrial em outubro foi a queda de 2% na produção de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Um outro dado econômico que chamou bastante a atenção nesta semana foi trazida pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, que mostrou que o endividamento dos brasileiros
teve um ligeiro aumento na passagem de outubro para novembro, após 4 meses seguidos de redução. O nível de inadimplência também subiu, segundo os dados dessa pesquisa da CNC. A proporção de famílias com contas a vencer avançou de 76,9% em outubro para 77% em novembro. Apesar do avanço em novembro, a CNC aponta que os brasileiros estão fazendo uma gestão mais cautelosa do seu orçamento. Ontem tivemos os resultados da balança comercial brasileira, que registrou aí um superávit comercial de 7 bilhões de dólares em novembro. O resultado veio dos 28 bilhões de exportações menos os 21 bilhões das importações. Então tivemos aí um superávit na nossa balança comercial e é válido ressaltar que o superávit ele acontece quando a quantidade de exportações é maior do que a quantidade de importações. E encerrando a semana, nós tivemos uma excelente notícia, Zé Neto. Depois aí de mais de 25 anos de negociação, saiu aí o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. É isso mesmo. O Mercosul e a União Europeia anunciaram nesta sexta-feira, na cúpula do Mercosul, que está acontecendo em Montevidéu, no Uruguai, um acordo de livre comércio. Esse acordo, certamente, ele vai alavancar os números econômicos dos países que são membros do Mercosul, tendo em vista que a União Europeia é um mercado muito importante do ponto de vista geopolítico. Esse anúncio aconteceu durante a cúpula do bloco, como eu acabei de afirmar, e as negociações que se iniciaram em 1999 e se paralisaram em 2019, mais por conta das pressões vindas principalmente da França, finalmente aí foram destravadas e o acordo foi selado. Apesar de nós ainda não termos muitos detalhes do acordo firmado nesta sexta-feira, ele deve abranger, gente, um mercado de 750 milhões de pessoas. E as tarifas de exportação para a União Europeia, que estão entre 70% a 90%, devem ser zeradas ou reduzidas. Então, estamos encerrando aí a semana com essa excelente notícia entre Mercosul e União Europeia, assinando aí um acordo de livre comércio que estava há 25 anos em cima da mesa, Zé Neto.